Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão do Domingo de Ramos, da Paixão do Senhor, comentário dominical, ano B, nosso 20º encontro. Iniciamos a Semana Santa, consagrada à celebração da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos celebrar o mistério fontal da nossa fé. Cristo Jesus, que foi colocado no madeiro, ressuscitou para a salvação de todo o mundo. Esta liturgia inicia-se com a procissão de Ramos, onde aclamamos a entrada de Jesus em Jerusalém. Jesus vem aclamado, mas depois inicia o processo que daria a morte a Jesus. Podemos ver na obra Peregrinação de Etéria a narrativa da celebração da Semana Santa no século IV, em Jerusalém. Vamos renovar nossa fé e compromisso com Jesus, que nos chama também com ele a dar a vida pelos amigos. A antífona de entrada nos coloca diante do mistério que vamos celebrar. 6 dias antes da Páscoa, da festa da Páscoa, quando o Senhor veio à cidade de Jerusalém, correram ao seu encontro os pequeninos. Traziam nas mãos ramos de palmeira e clamavam em alta voz: Bendito és tu que vens, em tua imensa misericórdia. A primeira leitura é tirada do profeta Isaías, capítulo 50, versículo 4 ao versículo 7. O profeta é aquele que empresta a boca para que Deus fale por meio dele. Ele é um instrumento de Deus. O profeta é aquele que vive na escuta e discernimento, esperando que Deus se manifeste. É Deus aquele que modela o profeta. Ele dá uma língua e abre seu ouvido. Diante de Deus que fala, o profeta não se torna empecilho nem resistência ao chamado de Deus e à sua mensagem. No desempenho da sua missão, ele enfrenta as oposições ao anúncio da palavra e aceita plenamente o sofrimento. Ele não é capaz de resistir à palavra do Senhor, nem mesmo resiste às injúrias humanas que afrontam o profeta, rejeitando a profecia. Ele diz: ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto dos bofetões e cusparadas. Diante do sofrimento, no sofrimento experimentado, a ajuda do Senhor faz com que o profeta resista, se torne mais forte que a dor. A dor não destrói. A perseguição não desanima. O profeta não resiste a Deus. Anuncia mesmo diante das ameaças, ele é fiel à missão. O profeta não resiste às injúrias. Diante da violência e agressão, mantém a firmeza, a fidelidade a Deus, autor da palavra, que ele é instrumento. Jesus enfrentou a resistência, a maldade daqueles que o odiavam. Não acreditavam que ele era o Filho de Deus, que se fez homem. Rejeitaram a Jesus, rejeitaram sua palavra. Mas Jesus resistiu, manteve a fidelidade ao Pai eterno que o enviou, mesmo que essa fidelidade lhe custasse a própria morte, custasse a própria vida. O salmo responsorial é o Salmo 21, 22. É uma prece na aflição e é do pós-exílio da Babilônia. O refrão é tirado do versículo 2a. É um grito de desespero que se levanta da mais profunda aflição. O salmista faz a experiência de ser abandonado por Deus, que não percebe o seu grito em alta voz. É o que dolorosamente preocupou o salmista em sua terrível solidão. Faz lembrar o grito de Jesus na cruz, Mateus capítulo 27, versículo 46. Meu Deus, por que me abandonastes?
A primeira estrofe foi tirada dos versículos 8 e 9. É um lamento pelo sofrimento moral e espiritual, devido à humilhação, perda de toda a dignidade humana, sendo objeto de zombaria, o fato dele ter confiado em Deus. Nos lembra aqui a passagem de Sabedoria, capítulo 2, versículo 18. A segunda estrofe foi tirada dos versículos 17 e 18c. O lamento expressa o pavor do salmista, indefeso, diante da agressão que põe em perigo sua resistência. Seus sofrimentos são comparados com a agonia de alguém condenado e supliciado em extrema prostração física, em razão do seu esgotamento. Os inimigos e torturadores o supliciam com requintes de crueldade de forma feroz, a metáfora usada de cães, que se lançam contra o salmista indefeso. A terceira estrofe é tirada dos versículos 19 e 20. Faz lembrar os soldados na cruz que rasgam as vestes de Jesus e sorteiam sua túnica. Mesmo diante daqueles que repartem sua riqueza, o supliciado vê-se despido de suas vestes. Os soldados pegam os despojos, mas consciente, ele suplica a Deus para que salve sua vida. O único bem que tem e que está nas mãos dos algozes, a sua vida. Só Deus, sua força, é que pode socorrê-lo. A quarta estrofe é tirada dos versículos 23 e 24. Agora o salmista, ao ver as trevas do coração dissipada, entoa um hino de ação de graças. Deus atendeu sua oração e o socorreu em sua necessidade. Diante disto, o salmista anunciará aos irmãos no templo o nome do Senhor, a libertação que Deus lhe concedeu diante da violência dos opressores. E que a Assembleia dê louvores ao Senhor, todos que temem o Senhor, que observam a aliança, a Torá, e que Deus seja glorificado e respeitado pelo povo santo de Israel. A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 11. O autor fala de Jesus em sua natureza divina, que sendo Deus esvaziou-se a kenosis, a si mesmo, na encarnação e na cruz. Assumindo por amor de nós, une a humanidade, fazendo-se igual aos homens. Ele assume a condição de servo, de escravo. Ele que assumiu a humanidade, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por quê? Porque Deus se fez homem. Quem desobedeceu não foi a divindade. Quem desobedeceu foi a humanidade. Quem precisava ser salvo era a humanidade, não a divindade. O Filho de Deus assumiu em Maria uma humanidade completa. Corpo, sangue, osso, etc. Tudo aquilo que uma pessoa recebe quando é gerada. Ele assumiu a humanidade para conduzir a humanidade a uma perfeita obediência, vencendo assim a antiga desobediência do primeiro Adão. Ao vencer a desobediência, Jesus, segundo Adão, recria todas as coisas. Ele perdoa os pecados, Ele apaga a pena do pecado, isto é, a morte. Em razão de sua obediência, morte de cruz, o próprio Pai o ressuscitou, o exaltou, elevando-os aos céus, dando a Jesus o nome acima dos anjos e de toda a criação, fazendo com que toda a criação o reconhecesse como Salvador Redentor e se dobre em adoração. No céu, as coisas criadas, as coisas divinas criadas. Na terra, as coisas referentes às criaturas da terra. E abaixo da terra, a realidade do Sheol, na língua hebraica, do Hades, na língua grega, do inferno, na língua latina. E toda a criação em língua reconhece e proclama: Jesus Cristo é o Senhor, o vencedor da morte. Ao reconhecer toda a obra da salvação,
se dá glória ao Pai, iniciador e finalizador de toda a obra de salvação, obra realizada por Jesus, o Cristo. O Evangelho, não vamos delongar muito, ele fala por si só. É tirado de São Marcos, capítulo 15, do versículo de 1 a 39. Vamos ver a versão breve. Trata-se do julgamento, paixão, morte de Jesus na cruz. Aquele que foi elevado é causa de salvação de muitos. Quem é Jesus? Este que com autoridade ensina, que tem o poder para expulsar demônios, fazer milagres, que anuncia o Evangelho, a boa nova do reino de Deus. São Marcos é um evangelho catequético. Ele é formado dentro de segredo messiânico. Na caminhada do discípulo, não se pode dizer quem é Jesus enquanto caminha com ele. Senão, a partir do momento quando, na cruz, na forma como Jesus morre, ele então poderá dizer quem é Jesus. Jesus, em muitos momentos, não permite que se fale quem ele é. As pessoas podem errar. Por isso deve fazer a caminhada catequética até chegar ao fim do Evangelho. Falar sem seguir o itinerário do discípulo, podemos chegar ao erro. Não podemos ter uma falsa ideia da missão de Jesus. O momento em que devemos nos comprometer com Jesus é precisamente na paixão. Então, agora sim, o véu do templo se rasga. Não mais existe a separação entre o sagrado e o profano. Tudo que é sagrado é nova criação. Seguir Jesus para encontrá-lo no crucificado, que por todos foi abandonado. Na palavra do oficial do exército, é o sentido maior que devemos encontrar em Jesus. Este homem, na verdade, era filho de Deus. Ele é o centro, o Filho de Deus. O Evangelho de Marcos inicia: Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Na cruz, responde: Jesus é o Cristo da cruz, o Messias. Não é o Messias da força, do poder, do exército, mas Jesus é o Messias da cruz, o Cristo da cruz. E este Cristo da cruz, quem é? É o Filho de Deus. Com a profissão de fé, somos sustentados na graça como verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus Cristo. A antífona de comunhão é tirada de Mateus capítulo 26, versículo 42. Jesus na agonia do horto, Getsêmani. Devemos aprender ao comungar com Jesus, Messias, o Filho de Deus, e dizer: seja feita a tua vontade. Comungamos para, como Jesus, que nos deu exemplo, possamos realizar a vontade do Pai e não a nossa. Este é o nosso comentário para o Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.